Dear all, esteemed guests and fellow participants, good morning and welcome to the second day of the International Symposium on Humanities, Environment, Health and Well-being. My name is Marina Lencastre, and today we welcome the panel on planetary health, interactions and implications for a changing world, where we try to enrich the dialogue, exploring the socio-ecological dynamics that extend beyond climate change alone. As stated yesterday by Jonathan McFarland in the inaugural conference, contemplating and understanding the links between ecology, health, and humanities is crucial for present time, both in sake of human and non-human societies and the planet. Another panelist, Ricardo Ricci, pointed out the huge transformations that occurred during the last 2 decades. This happened in the environment, technologies, public health, and dramatically also in conflict and war. All these events affect health and well-being, not just of humans, but of non-humans too. The loss of biodiversity is dramatic and heartbreaking. Climate change and its extreme phenomena affect bodily and mental health, and this latter is a huge social and individual problem. We are living difficult times, but if we have enough wisdom and not just knowledge, in the universities, in politics, and elsewhere in society, there may be also promising new opportunities with growing awareness of ecological, social, and spiritual dimensions of life. Good morning. My name is Diogo Vidal, and I extend a warm welcome to our listeners and esteemed colleagues joining us for this panel discussion. Today, we gather to explore crucial intersections between planetary health and mental well-being, delving into topics such as biophilia, the therapeutic benefits of nature contact, and the complex dynamics of multi-species relations in the age of the Anthropocene. In our increasingly interconnected world, understanding the intricate links between the health of our planet and the well-being of individuals is paramount. From the calming effects of the walk in the forest to the profound sense of awe inspired by the natural world, our relationship with nature plays a fundamental role in shaping our mental health and overall quality of life. From the microscopic organisms that populate our soils to the majestic creatures that roam our forests, every species contributes to the intricate web of life that sustains our planet. Understanding and respecting this relationship is not only vital for the ecological balance, but also for our own well-being as part of this interconnected ecosystem. Thank you for joining us, and I look forward to a stimulating and insightful conversation. It's an honor to welcome our distinguished panelists. Welcome, Dr. Sue Stuart-Smith, a prominent psychiatrist and psychotherapist, author of the international bestseller, The Well-Garnered Mind, a wonderful book on how nature shapes health. And welcome, Dr. Luciana Bragança, Associate Professor at the Federal University of Minas Gerais, PhD in Architecture and Urbanism, with an extraordinary work on the possible gardens. As usual, in these symposium panels, we will listen a 30 minutes exposition by each panelist and then engage in another 30 minutes discussion with the public. The questions will be asked by chat only and will be selected by the moderators addressing each panelist. So let's delve in this conversation together, understanding the interconnectedness of our planet's health and our own well-being. Please, Sue, you have the word with the communication, The Well-Garnered Mind, the importance of nature for mental health. Thank you. Thank you very much. And I'm really glad to be here today. And I'm sorry it took me a while to get in. Anyway, I'm going to share my screen so you can see my slideshow, I hope. Yes, it is okay. Thank you. Yeah.
but I need to get it on slide view. There we go. Hopefully that's there. Good. So, yeah, I know that it's a very international audience. So, and I just want to flag up, if you'd like to read my book, I'll give you a taste of some things in it, but there are an awful lot of useful references in the book. I've given you some at the end of this talk, but if you do want to read it and you're looking for it in a different language, it may well have a different title, but it's the only book I've written. So if it's by me, it'll be the same book. Right, so I'll kick off. And it's also, you can also listen to it as an audiobook. So I can only give you a little bit of a flavor today, but at the moment I can't see my own slides. There we go. So we've already mentioned biophilia, so I won't spend a lot of time on this. I'm sure you'll all be aware that it was defined by the great biologist Edward Wilson. And the slide here I'm showing with the concept is some wonderful Camassia flowers that are actually in flower at the moment in our garden at home in the UK. And they're very beautiful, and they kind of signal the kind of shift from spring into summer, really, every year when they appear. It's always that time of year. Now, there's another concept which I think is very important to flag up, which is urgent biophilia. It was coined by this socio-ecologist, Keith Tidball, and he's written a whole book on it called Greening in the Red Zone. And it's a phenomenon that's been observed around the world in many different crisis situations, that is, following conflicts, during wars, following natural disasters, and so on. People instinctively turn to the natural world, whether that's through tree planting or gardening, growing food, or through the beauty of nature. They turn to the natural world to give them the support and hope that they need towards believing in the possibility of recovery. And I also want to flag up the importance of indigenous forms of agriculture and gardening. Cultivation goes way back into prehistory, long before agriculture. People were cultivating small patches, small gardens, growing often highly valued foods, culturally important plants, things that were useful but were not staple foods. And this is how cultivation started. It started very much as a cultural activity and a relationship with special plants, and very much also in tune with place and the cycle of life within nature and caring for the soil. And of course, so much of this has been lost with industrialized farming. The Camassias here in the image actually feature in my book in an account of colonialists arriving in British Columbia in the late 19th century. And they saw wild Camassia meadows, which they thought were just natural meadows. It was that one of them described it as an untouched Eden. But in fact, these meadows were cultivated by the Lekwungen tribe, who are part of the Coast Salish people. And they tended these meadows and they harvested the bulbs as a form of nourishment in the winter. But importantly, they also weeded out the toxic plants in those meadows, and they returned the smaller bulbs to the soil. So they were gardening in a very simple way. You could call it managed foraging even, but they were maintaining those meadows. And the history of those meadows is that they were ploughed up. Many of them, most of them, were ploughed up to plant potatoes, which, as it turned out, didn't particularly thrive in that part of the world. So we can learn a lot, I think, from returning to
a kind of cultivation which enters into a much more of a reciprocal relationship with nature, rather than extracting as much as we can from nature. And I also want to flag up here eco-anxiety, which in this time of climate change and biodiversity loss is becoming much more common. I personally believe that if we can connect with the regenerative powers of nature, that actually this can really help us manage and help us understand that if we work with nature, there's an awful lot that we can still do to try to retrieve the situation. So just to say something briefly about the physiological effects of nature on us. We evolved as hunter-gatherers. We're in origin a grassland species, and many aspects of our functioning through the course of evolution are really primed to respond to various forms of stimuli in the natural world. So it shouldn't really surprise us that spending time in nature does have such strong anti-stress effects on us. So these include a lowering of heart rate and blood pressure that happens really quite quickly within 30 seconds or a minute. Cortisol levels, that's the stress hormone cortisol. These levels are reduced typically within about 30 minutes. And when we engage in immersive activities that are, very much in keeping with our origins as a species, I'm talking about walking in nature, bird watching, fishing, gardening, and so on. This actually leads to a kind of cognitive revitalization. It's because we're using our brains in a much more integrated way, and we're engaged in a much more relaxed form of attention, rather than, the very task-focused, narrow attention that our screens and our computers and our devices, our phones and so on, demand of us, is actually very taxing on the brain. And we're neglecting many of our other capacities when we do that, in excess anyway. So nature is cognitively replenishing as well as physiologically. And I think I can't actually read my last point. Sorry, I'm just going to move that over. Oh yes, the other point about biodiversity is that obviously when we make our parks and our gardens more biodiverse, we're supporting the natural world, we're supporting the insect populations and so on. But the other interesting thing is that really what's good for nature is also good for us. So research has shown that where there's more complexity and variety and greater biodiversity, people experience more restoration. Now, one of the things you cannot avoid when you garden, when you actually get your hands in the earth and you start growing plants, is the cycle of life, and the passing of the seasons and the return of spring each year. And here we are in the Northern Hemisphere, it's spring, and these are seeds from my greenhouse. And I think this is a fundamental effect of gardening, actually, that when we sow seeds, we start thinking about the future, and we start thinking about the future in a positive way. We're looking forward with a sense of anticipation. And this is enormously helpful to any of us at any time when we're finding the future problematic. And obviously that is the case for someone struggling from depression, or recovering from a bereavement or a trauma. The future can feel very negative or anxiety provoking. But for all of us, one of the things that happened at the beginning of the pandemic was the rush that people made to buy seeds and sow seeds. I mean, certainly in the UK, the garden centres ran out of seeds.
or certain kinds of seeds anyway. It's a very simple way of giving somebody a time scale, a few months to begin investing in a future again. And if you've lost that, it's a very good way of recovering it. And of course, in the pandemic, we had very little else to look forward to. The gardens provided it a really important function because everybody's holidays were cancelled, their plans were on hold. If you're getting married, that was cancelled. You know, we suddenly lost this very important aspect of life, which is looking forward. The other thing, of course, is that you know, that gardening puts us in touch with the transience of life too. It can help us adjust to the reality of death, to the necessity of death. But it also gives us a sort of support in that, because we experience a sense of the continuity of life with the return of the seasons each year. The psychiatrist Robert Lifton, who wrote about mourning and mortality and managing death, came up with a concept he called symbolic survival. And he felt that we're really not able to grieve if we feel everything is going to be lost, that we have to have a sense that something will survive. And there are many ways that can happen. It can be through people having children, or through creativity, you know, making artworks. It can be through religion. But the most significant source of it, he found, was through nature, was our sense that something will survive in nature. And of course, we often plant a tree, let's say, to commemorate somebody. And that's very much about symbolic survival, feeling something will survive. I'm just showing you a picture of our vegetable garden, which is where those seeds were destined for. Just to give you a flavour of, I suppose, how I like to garden, which is there are vegetables in here, but there's also a lot of annual flowers, so important for the pollinators. You can see the poppies and the Schultzia. There's verbena in there too, and a few other things, sweet peas in the background. Many of these are self-sown now, and I really celebrate the fact that I'm not the only person in the garden, you know, making decisions, that actually some of it happens without me. And that's very much linked to how I see gardening as a kind of dialogue with nature, really. Obviously, it's a silent dialogue. Well, I say obviously, I don't talk to my plants. I know some people do, but I do feel it's a kind of silent dialogue, that I have to respond to what nature does. And then I have to, when I do something, I have to wait and see what happens next. And then in turn, I respond to that. I'm going to mention my grandfather, Ted May, very briefly, because he was really an important inspiration for my book. He died when I was 12 years old, and I grew up hearing his story from my mother about how after the First World War, it was a horticultural rehabilitation program that really marked a turning point in his recovery, gave him his life back, really. So he was a prisoner of war in Turkey from 1915, from the spring during Gallipoli, right up to the end of the war. And he was very lucky to survive. He was very, very malnourished by the time he came home, and very traumatized too. Gardens were not only important in people's recovery from the First World War, but also during the war. On the Western Front, the trenches, soldiers wrote home asking relatives to send them packets of seed. And they did that, and the soldiers created little gardens on the back walls of the trenches, and they sowed flowers that they were familiar with, that gave them a bit of color and beauty. And you could think this was a trivial thing, but actually from the letters, some of which I quote in my book, it's clear that this was really a psychological lifeline. It helped them hold on to something, in some cases, I think, their sanity,
because they were plunged into the most appalling landscape of death and destruction, and experiencing terrible physical ordeals as well as psychological fear and trauma. And of course, at home, the Victory Gardens were created for growing food. There was a real return to the land movement. And there's one post First World War study that I've been able to find, which found that of all the activities, vocational and rehabilitation activities, ex-servicemen engaged in after the war, it was really working the land that gave the best form of recovery. So just to continue the theme of trauma and loss, really, one of the very important aspects of a garden is the feeling of safety that we experience in a garden. By definition, a garden is an enclosure. In fact, the derivation of the word garden in most languages is linked to enclosure. And it's this feeling of being held but not trapped. That's very important. So innately, humans have a preference for landscapes that combine prospect with refuge. So we satisfy both these needs at once. Our need to have a vista to see what might be coming on the horizon, as it were, but also the feeling of safe sanctuary of refuge. So gardens cater to that in a very effective way. The other thing about gardening is the physical activity and the extent to which negative emotions, whether that's anger, grief, frustration, all of these can be channeled in a creative way through the work of gardening. And I call it destructiveness in the service of growth. You know, if we don't cut back some of the brambles or dig up the weeds or cut back some of our plants, you know, the garden won't thrive. I've already mentioned how working with the cycle of life can be very important in adjusting to loss and grief. I think the important thing is it puts it into a biological context, a natural context. Also, in terms of recovery from trauma, gardening can be empowering. You shape part of your world when you garden, and of course, the hallmark of any significant trauma is powerlessness. So we can recover a sense of our efficacy, I think, through gardening. And because we're working with the natural growth force, we're not doing all the work, if you like. You know, it's really about two creativities coming together, gardening, human creativity and nature's creativity. And that can make it a very accessible form of creativity, because we don't have to come up with all the creative ideas, if you like. And we can look at what we've produced, whether that's beautiful flowers or food that we can share and eat and that tastes good. This is very important in boosting self-esteem. And it's a theme that came through very, very strongly in the interviews that I did with people in prison, and in various mental health recovery gardens, was actually a feeling of having done something worthwhile. Now, the experience of beauty is very important as well. Gardens give us, if you like, a concentrated dose of beauty. These two photos are from my garden at home. Beauty, as it turns out, if you look at the neuroscience of beauty, it is neurologically replenishing. There's a study that I quote in my book by Semir Zeki and his colleagues at University College London using fMRI scans. And what they found is that any experience of beauty, natural beauty or other forms of beauty, is associated with activation of the deep emotional centers in the brain.
and that this is similar to the kind of activation you see in romantic love. And the networks that are activated are all associated with release of neurotransmitters, such as endorphins, our natural opioids, serotonin, and also dopamine. So it gives us a real mix of relaxation, but also energization. So beauty can be quite revitalizing to us. And I think it's one of the things that we don't, unless you really are deprived of beauty, you don't necessarily feel the enormous power of it. And it's one of the things, of course, that the soldiers in the trenches were drawing on. It's just a tiny little bit of beauty made an enormous difference to how they were able to cope. The philosopher and novelist Iris Murdoch gives a really lovely account of the effect of beauty and how it captures our attention and absorbs us in a way in which our ego seems to melt away. And she described it as unselfing. And that's a very helpful thing for our mental health as well, particularly if we're very preoccupied or caught up in negative ruminations, or suffering from a really powerful self-critical voice in our minds. To have these moments when all that recedes and we can be at one with an experience is very replenishing. I've already mentioned biodiversity in relation to restoration, but I want to add here about how garden soils are important. They're typically very rich in microbial life, and this in turn can benefit the human microbiome. Increasingly, we're understanding how absolutely central our own gut microbiome is to our health, physical and mental health. And there's also some very interesting research on Mycobacterium vaccae, suggesting, it's not necessarily absolutely proved, but suggesting that even if we just inhale it through the soil, through working with the soil, this might benefit our immune systems and boost serotonin release. I'll say a little bit about stress and burnout. These pictures are taken at the Alnarp Rehabilitation Garden in Sweden. And rather sadly, I think this project is closing down after having been very successful for about 20 years. A lot of really good research has come out of this project. And I write quite a bit about it in my book if you're interested. But one of the important things here is that this team tracked the process of recovery and how important it was for people at the beginning not to dive into hard work in the garden, that what they needed to do, first of all, in a very mindful way, was to connect with nature through the senses, and to reconnect with their own bodies. And that the elements in the garden that was so important for this were things like the water, the stones, and the trees, and so on. And the other thing in that kind of connection is that people can experience a feeling of unconditional acceptance. And this can be very helpful, it gives us respite as well from all the complexity of interpersonal relationships, which can plague us really. It's our networks, our social networks are so important for our mental health, but they can also be detrimental to our mental health. And I think the other thing that comes through when people do engage in the work of gardening and caring for plants is that it can also help internalize a more nurturing attitude towards the self. I just wanted to show you a few slides of gardens in hospital settings. These are taken at the Horatio's Garden, a spinal injuries unit in Salisbury in the UK. There's quite a body of research showing that
when patients have a view of nature or have plants in their rooms, they experience less stress. They may even be discharged sooner. All their physiological readings, their heart rate and their blood pressure are all improved. And the initial study was done by Roger Ulrich, who I'm sure many of you have heard of, but it's been replicated many, many times. There's an interesting development certainly in the UK and recognizing the value of gardens in intensive care settings. And the importance of these for staff and relatives as well as patients, actually. And a recognition as well that nature can fulfill emotional needs. You know, illness and injury is very isolating. And there can be a kind of consoling companionship that people can experience in nature. And those quiet moments can be times when people can feel helped to come to terms with what they're going through. And I'm just going to end by talking about how we create more sustainable communities. The picture is actually the setting up of a project at home here. I've launched a community initiative with my husband Tom in an orchard near where we live, and this was the creation of the vegetable plots there, which are currently being gardened by some of our local schools, and we're hoping to get our local youth counselling charity back. Last year they were here gardening. They've had some problems getting here this year, but the idea is to engage particularly young people in gardening. And you know, if we're thinking about in other contexts, in urban contexts, I've certainly come to believe through the extent of the research on the impact of greening in our cities that access to nature within our cities, particularly in areas of urban deprivation, is a public health issue that we really need to you know, work with our planning departments and our strategies for urban development to make sure that green space is preserved. It's so often under threat. One study that I quote, which I cite here, which was a pan-European study, found that inequalities in mental health associated with low income could be reduced through proximity to green space by as much as 40%. And other studies in the US, the Cohen-Sullivan study is a Chicago-based study, and social housing, and they found that where there was green space and trees around social housing, it led to a reduction in violence and actually people getting to know their neighbors much more. So the important takeaway is really that in these contexts, that gardens can function as a social bridge. They can help connect people and help connect people in a more positive way. And I'll just end by showing you a couple of photos of what's going on here, because obviously here you can see the beginnings of the veg plots, and I want to show you. It's not coming up. Why is it not coming up? Maybe it's not going to work. Let me see if I can get it to move on. Here we go. So this is the veg plots at the height of last summer. And the one in the foreground was the one created by our local youth counselling charity. This whole project is in a 1 acre orchard. It's not all about vegetable gardening. Some of it is a plant library that you can see here with a building and education centre in the middle, designed by our son, Ben, who's an architect. And this is an area below the veg plots called the plant library, which has something like 1,500 different herbaceous perennials in it. So it's a learning resource. It's a place where you can experience real immersion in nature. It's also a kind of biodiversity hotspot.
And this is our head gardener, Millie Suter, with the volunteers in the garden. And if you're interested in the project, do look it up. The website is there. And I just give you that. There are the, I think the organizers can probably circulate those references for you later. Anyway, thank you. Thank you, Sue, for your important talk. It was really wonderful. So now we will have this discussion with you and with the public after the next communication. Please, Sue, can you please close your screen? Is sharing. Thank you. I'm trying to do that now. I Okay. hope it's. Thank you. Yes, it's okay. Thank you so much. Please, Luciana, the stage is yours. Now with the communication multi-species project, a multi-species approach to communities in urban spaces in times of Anthropocene. Please, Luciana. Thank you. Then my name is Luciana Souza Bragança. I'm PhD in architecture and urbans. I will talk in Portuguese because it's easier for me to explain you, but my presentation is in English. Bom, eu sou professora da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais e coordeno o programa de extensão Natureza Política, o projeto Natureza Urbana e a pesquisa Jardins Possíveis e Águas nas Cidades. E também estou trabalhando no projeto Mapas, que é um mapeamento e análise de questões socioambientais nas cidades. Bom, eu tenho uma experiência prática antes da academia, eu sou uma acadêmica tardia, tenho uma experiência de fazer projetos de paisagens, de projetar espaços públicos, e é dela que essa reflexão vem. Pode passar, Diogo. Eu vou apresentar a contribuição da arquitetura para entender o mundo que a gente vive e como ele... está correndo! E como esse mundo se dá no território. Acredito que você tenha que pausar a apresentação, Diogo. Vou apresentar a hipótese metodológica. Bom, eu acho que a minha fala vem em complemento à fala da Su, porque ela começa a dizer como ela vem de uma pesquisa dos jardins nas cidades em Belo Horizonte e como que essa pesquisa forjou uma hipótese de projetos multiespécies na cidade, que seriam projetos para os espaços públicos a partir desse entendimento dos jardins. E entender como compor mundos mais ecológicos e sustentáveis a partir dos mundos cotidianos do Brasil, baseados nas relações multiespécie que implicam na saúde e no bem-estar das pessoas. Uma forma cosmopolítica de ação. Então, a gente vai entender o projeto multiespécie como um instrumento da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo para entender não os humanos nos projetos, e como as assembleias cosmopolíticas, os jogos e as cartografias podem ajudar nessa empreitada. Pode passar. Bom, eu falo da Universidade Pública Brasileira. Na Universidade Pública Brasileira, a gente tem esse tripé que se divide em pesquisa, extensão e ensino. A extensão universitária na Universidade Brasileira, ela é a forma que a universidade sai dos seus muros e vai para o território. Então, eu vou falar aqui de uma pesquisa muito situada no território e no que acontece no dia a dia nas cidades. E essa autoalimentação da pesquisa, do ensino e da extensão, eu acho que é algo importante de ser notado na Universidade Pública Brasileira, porque a pesquisa alimenta a prática de ensino, que alimenta a prática de estar no território, que a gente chama de extensão. Pode passar.
E aí a gente parte do meu grupo de pesquisa que chama Natureza Política, como eu disse, e aí a gente quer fazer política da natureza, mas uma natureza sujeito. Arquitetura é importante entender que é a disciplina que a gente faz projeto, a gente desenha espaços públicos, o urbanismo interfere nas políticas públicas, o paisagismo desenha jardins e constrói espaços tanto para humanos quanto não humanos no mundo da cidade. E o conceito de natureza não é natural, na verdade, ele é uma construção social. E a gente parte dessa afirmação. Pode passar. Eu venho da pesquisa Jardins Possíveis, que é uma pesquisa situada na bacia do Rio Arrudas, em Belo Horizonte, onde foram levantados 938 espaços, 500, dentre esses, 587 têm jardins, e foram aplicadas entrevistas quantitativas e 90 entrevistas qualitativas, estratificadas pelos territórios das águas. O objetivo é reconhecer as práticas de construir o mundo todos os dias nos jardins, e entender a água, a biodiversidade nas cidades como aliados de um mundo multiespécie que se desenvolve no território, reconhecendo os jardins como um artefato de memórias, de entender os rios, de entender os biomas e de entender os territórios. Os desafios, o avanço da urbanização sobre os espaços de jardins nas cidades é um desafio importante para a gente entender e compor os mundos mais sustentáveis no Brasil. A proposta ela é baseada em mapeamentos das características desses jardins, descobrindo espaços da memória que contribuem para a saúde, como a sua apresentou, e são como espaços urbanos da água, entendendo as contribuições desses jardins para criar mundos permeáveis, mundos públicos, a partir desses espaços cotidianos, bastante baseado na ideia de multiespécie da Anna Tsing e da Donna Haraway. Pode passar. Então, a pesquisa é toda organizada pela bacia hidrográfica, ela é feita a montante do Ribeirão Arrudas, que é o rio que estrutura a formação urbana da cidade de Belo Horizonte. Ela começa na cabeceira ou no alto do rio, no bairro Barreiro, ela passa pelo hipercentro de Belo Horizonte e ela vai a Jusante, no bairro São Geraldo. Então, é a água e a bacia hidrográfica que estruturam o entendimento de território nessa pesquisa espacial dos jardins no Brasil. Pode passar. Bom, eu também vou fazer a propaganda do meu livro, que chama Jardins como as Possibilidades. Ele foi feito baseado nessa pesquisa, serão mais dois. Esse é o primeiro, que explora essa ideia de jardim como um microcosmo do infinito, como um lugar, como a criação de um mundo. É um lugar que você cria o seu mundo, como um lugar de encontro dos diferentes seres, sejam eles humanos ou não humanos, como aliados, e que mostra os possíveis invisíveis na cidade. A gente não enxerga, não vê esses espaços e a potência deles nas cidades, esses espaços multiespécies. Por favor, Diogo. Bom, eu achei emblemático trazer essa notícia, que diz que é parte também de um processo de descolonização, decolonial, de entender que não só a Europa é um jardim, o resto do mundo é majoritariamente uma selva. Então, eu, como brasileira, eu assumo a minha selva, mas uma selva vivida. Uma cidade-jardim, mas uma cidade-jardim possível. Uma cidade-jardim multiespécie, com práticas sobreviventes nas cidades. Uma cidade-jardim latino-americana que fala de cosmoperspectivas latino-americanas, com os índios brasileiros, com os negros que compõem nossa população, com os conhecimentos latino-americanos das nossas cidades brasileiras. Pode passar. Então, a ideia aqui é especular como a arquitetura, o urbanismo e o paisagismo, como disciplina,
podem colaborar para entender o mundo em progresso no território e a compor novos mundos. E a gente faz a partir da elaboração de projetos. Elaborar projetos é a ação da arquitetura. Então, a hipótese de projetos multiespécie, de pensar projetos urbanos, arquitetônicos e de paisagens, não baseados apenas nas pessoas, mas também nos animais, na água, nas árvores, nas plantas, no vento, no território e nas águas. Essa é a hipótese que eu vou apresentar e especular com vocês. Pode passar, Joe. E aí, essa é a questão. Como que a arquitetura pode contribuir para esse debate? Entendendo que a elaboração de jardins, conviver com outras vidas, contribui tão positivamente para a nossa saúde, como que a gente pode desenvolver projetos que entendam essa possibilidade de construir para não humanos? E aí, a partir disso, a gente tem que especular novas alternativas epistemológicas que, que, que contribuem para uma não, que quebrem esse paradigma hegemônico, principalmente do antropocentrismo, de como nós pensamos o mundo. A arquitetura como disciplina, e eu vou falar da arquitetura especificamente, é um mundo muito centrado no humano, as cidades para pessoas, um livro muito famoso do Jean Gehl, que especula muito a partir do ser humano. E uma ideia de quebrar essa hegemonia, não só do sul global e norte global, mas também a partir do antropocentrismo e da multiespécie. Não como opostos dicotômicos, mas como polos de uma discussão que precisa achar um ponto de encontro. Então, a ideia da hipótese de projetos multiespécie para a arquitetura, o urbanismo e o paisagismo especula como a gente pode ir além desse antropocentrismo e pensar como propor projetos para não humanos nas cidades contemporâneas. E aí, a pesquisa, o ensino e a extensão na Universidade Pública Brasileira foi onde a gente vem experimentando a ideia de propor projetos multiespécie, não só teoricamente, isso a gente faz na pesquisa e no ensino, mas também indo para a cidade e executando esses projetos multiespécies com a população na extensão, como uma forma de alargar essas fronteiras entre o que é pensado, entre as pessoas, entre humanos e não humanos. Por favor, Diogo. É baseado no entendimento de que, para uma ecologia real, a gente tem que ultrapassar esse antropocentrismo do jeito que a gente pensa a natureza, e abrir espaço para outras cosmopercepções, e não cosmovisões a partir de um entendimento, mas cosmopercepções, ampliando o sentido não só da visão, mas para a percepção do corpo como um corpo único. Numa cosmopolítica ecológica, territorializada e que tem os jardins possíveis como exemplo. Pode passar. Cidades para todos, humanos e não humanos, para todos os agentes invisíveis. Um direito à cidade ampliado para humanos, mas também para não humanos. No Brasil, o direito à cidade para todos é um elemento importante. A gente vive situações de muita desigualdade econômica e social. Então, pautar direito para os humanos, para todos, é importante, mas direito à cidade também para os não humanos, como parceiros importantes em como conseguir construir novos mundos. Pode passar. E aí, a gente vai, para pensar o projeto multiespécie, vão ser mobilizadas algumas das conclusões da pesquisa, que é a importância dos relacionamentos entre humanos e não humanos, entre homens, plantas, animais, água, vento, solo, numa perspectiva multiespécie, a partir das narrativas socioecológicas e
praticar e das práticas territoriais e dos imaginários que são construídos a partir desses jardins, da ecologia e da decolonização. Resumindo, como compor mundos e ampliar o círculo político, incluindo neles os não humanos. Portanto, como fazer projetos multiespécie. Pode passar. E aí, a hipótese metodológica dos projetos multiespécie, eu vou trazer algumas disciplinas da graduação e da pós-graduação que eu desenvolvi, onde esses projetos multiespécie foram ampliados, testados e propostos. Pode passar. E aí eu vou primeiro trazer quais são esses princípios metodológicos usados em todos esses projetos. Primeiro, adotar os não-humanos como sujeitos de projetos e não como objetos de projeto. Envolvendo e reconhecendo todos esses seres que compõem conosco o mundo e respeitando a sua agência, respeitando que eles fazem espaço, que eles constroem conosco outros mundos. Pode passar. Plantas, água, animais, vento, terra, como agentes e não como objetos, como sujeitos e não como objetos de projetos, entendendo seu pensamento, sua lógica e seu comportamento espacial. Pode passar. A gente entende a água a partir dos seus verbos, que é nascer, correr, infiltrar, evaporar, ir para as partes mais baixas, carregar, infiltrar, e também pelos seus territórios, as superfícies côncavas, as superfícies convexas e as várzeas planas. A gente entende os animais a partir do que eles buscam no espaço, que é se alimentar, buscam abrigos e reproduzir, além do que eles fazem, que é espalhar sementes, comer plantas e polinizar. E para as plantas, a gente entende os comportamentos e a sua interdependência com os outros seres. O seu trabalho colaborativo, primeiro, como seres produtores de alimentos e primários nas cadeias alimentares, e a partir também das relações ecológicas colaborativas interespecíficas ou intraespecíficas que eles mantêm com os outros seres. Pode passar. E aí as perguntas que baseiam os projetos multiespécie. O que a planta precisa? O que os animais precisam nos espaços públicos urbanos? O que a água precisa dos espaços públicos urbanos? O que o vento precisa dos espaços públicos urbanos? Como a sua agência, como eles agem, como eles pensam, como eles vivem? Essas são perguntas que a gente exercita em todos os projetos multiespécie. Pode passar. O segundo instrumento é usar questões disparadoras, a partir de um pensamento contrafactual, de perguntas como: e se? E se fosse para a planta? E se eu pensasse as cidades brasileiras com a água no centro? Hoje é emblemático falar que o Brasil vem passando por um desastre ambiental, enfim, por uma catástrofe ambiental, na verdade. A palavra desastre me parece que tira do ser humano o ponto importante dele. E se a gente pensasse as cidades brasileiras a partir da água, para a água também? Será que a gente estaria passando por processos ecológicos tão complicados? Perguntas do tipo e se, elas ajudam a expandir as narrativas e os repertórios de projeto dos alunos e nossos, e também os imaginários de projetos possíveis, não necessariamente usando espaços ou elementos tão diferentes do que a gente usa na arquitetura e urbanismo, mas compondo esses elementos diferentes. E tensionar esses consensos com os quais, pelo menos, a arquitetura trabalha. Pode passar, Diogo. Então, e se fosse para a planta? E se fosse para os animais? E se fosse para a água? Um projeto. E se fosse para a multiespécie? Pode passar.
Os terceiros instrumentos é criar assembleias cosmopolíticas. A arquitetura, para pensar espaço, a gente pensa a partir principalmente do que o ser humano quer. E a prática de assembleia, principalmente em políticas públicas, ela é muito comum. E se a gente criasse uma assembleia cosmopolítica, uma assembleia que especula muitos mundos? Essa é uma foto da gente no jardim da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, numa assembleia cosmopolítica, onde cada grupo de alunos representava um desses agentes, a água, plantas, animais, e a gente ia discutir qual era o projeto que ia ser proposto a partir dessas várias possíveis perspectivas. Pode passar, Ju. E o quarto instrumento é discutir incansavelmente os conceitos da pesquisa, para que a gente consiga também ampliar esses imaginários e trazer esse tripé da Universidade Brasileira, que é tão importante. O interrelacionamento entre a pesquisa, o que é produzido na pesquisa da universidade e o que é trazido no ensino e o que é levado no território para extensão. Pode passar. Quais são as ferramentas que a gente usa para fazer isso? Pode passar. Primeiro, a cartografia, a criação de mapas territoriais envolvendo a comunidade, os estudantes, os colaboradores das políticas públicas, os dados e a georreferência. Esse é um mapa que traz a incidência de animais silvestres em estado de conflito ambiental em Belo Horizonte. Ele é baseado numa pesquisa da biologia da Universidade Federal de Minas Gerais e com dados georreferenciados, os alunos georreferenciaram esses dados para que eles pudessem subsidiar os projetos que eles propõem. Pode passar. A cartografia feita a partir de maquetes. E esse é um instrumento muito importante para a gente trabalhar com comunidades. Então, assim, essas maquetes elas são levadas para o território, para as comunidades, e a gente consegue discutir quais são os espaços, quais são os projetos que vão ser elaborados a partir de um entendimento territorial. O desenho arquitetônico, que é um instrumento da arquitetura, ele é um elemento que separa muito as pessoas do entendimento do mundo delas, porque ele é uma representação abstrata. A maquete ela traz um entendimento espacial para a conversa. Pode passar. A sinalização do território, essa foi uma situação muito usada na pesquisa, para que eu conseguisse entrar nas 900 casas que a gente conseguiu entrar, para que eles entendessem o que a gente estava fazendo. Então, a gente, com a permissão da prefeitura, os alunos pintavam nas casas das pessoas que permitiam quais eram os agentes, o que elas faziam, se elas tinham pomar, se elas tinham frutas, se elas tinham folhas, se elas tinham flores, se elas cultivavam, se elas não cultivavam. E essa proposta do Barreiro é uma proposta de trazer a numeração, é uma ocupação informal, o que vocês podem conhecer como favela, mas ela é planejada e a numeração é importante. Pode passar. Também trazer a comida para criar grupos de trabalho. A comida é um elemento relevante para unir as pessoas, para que a gente consiga conversar com as pessoas, entender na comida, a gente trabalhar nos cafés com plantas, nas conversas com comida. A gente usou muito a sinalização, a mesa em que cada um traz uma comida e a troca de mudas. Pode passar. As narrativas, a escrita de narrativas das pessoas com os vários agentes, com as frutas, com as casas, com os animais, com os hábitos, com o trem, com o descanso. As pessoas, essa é uma dinâmica que funcionou muito, as pessoas escreviam suas histórias. A primeira é da fé, a espada de São Jorge é ligada à religião afrodescendente no Brasil. Então, essa foto, ela lembrou da espada de São Jorge, que é um elemento de força, né? As plantas não só na pesquisa, elas trazem
uma possibilidade de estar bem, mas elas representam religiões no Brasil também. Elas representam amigos também. E aí as pessoas escreviam no Café com Plantas as suas histórias e penduravam no varal. E depois essas histórias viraram material para pesquisa e para os projetos. Pode passar. No mapeamento territorial, a partir de jogos, esse é o jogo do plantio, onde a gente conseguiu uma doação de mudas para plantar nessa ocupação e a gente discutiu qual era a relação que essa planta ia criar a partir do jogo e para que as pessoas pudessem escolher que tipo de plantas que elas queriam, que tipo de situações podiam acontecer com as plantas, com as árvores, para que elas não fossem cortadas. Isso é muito comum que aconteça nas cidades brasileiras, que as plantas sejam consideradas também inimigos, porque cai folha, porque suja, porque a flor cai, enfim. Então, no jogo do plantio, o jogo é um elemento importante porque ele é lúdico. Então, a gente consegue conversar com as pessoas sem a formalidade das entrevistas. Pode passar. E a partir, como eu disse, a gente ganhou as mudas, a gente fez um mutirão de plantio dessas árvores. Uma delas numa nascente e na ocupação, e na matinha da ocupação. Isso desenvolvido, o projeto foi desenvolvido nas disciplinas e a extensão se encarregou de executar esse projeto, de plantar com as pessoas na comunidade, para proteger a nascente e para fazer a arborização urbana. Pode passar. Esse é um jogo que a gente vem usando muito nas disciplinas, que é o Inventa Rio Cidade. Nesse jogo, você joga como animal, como planta e constrói cidade a partir desse ponto de vista. Então, a gente tem umas cartas situação, carta problema e carta construção, que as cartas situações criam vantagem de vantagens para cada agente. A gente fala que é um jogo de empatia, para criar uma empatia das pessoas com esses outros seres, para que elas entendam esses outros seres a partir do que eles pensam e das consequências que eles passam nas cidades brasileiras. Pode passar. Aqui de novo, aqui mostra os agentes do jogo, né? A água, o vento, os animais que trepam, os animais que voam, as plantas. Aqui são os alunos julgando, o outro foram várias vezes que a gente jogou esse jogo. Pode passar. Aqui de novo, a gente jogando e propondo diretrizes de projeto a partir do entendimento do jogo para cada um desses agentes. Pode passar. E a criação de indicadores. Nas políticas públicas, é muito importante que a gente possa comparar, escolher e criar alternativas. Portanto, os indicadores, eles são uma ferramenta relevante para a gente fomentar e para a gente informar a política pública. Esses indicadores, eles são compostos por números muito duros e muito abstratos. A nosso exercício, esse não é um exercício pronto ainda, a ideia é trazer a perspectiva multiespécie e trazer outros agentes e propor indicadores que saibam dizer desses novos agentes da cidade, das plantas, da água, dos animais. Pode passar. Aqui, como que a gente propôs esses indicadores, com quem a gente vai conversar, o quê? Aí o que não a gente é território, pedras, enfim, mas com quem? Com quem agentes da natureza e com quem agentes humanos e com que agentes da técnica? E por que esses elementos vão estar nesses indicadores? Essas foram as perguntas que a gente usou para compor esses indicadores. Eles foram baseados nos indicadores produzidos em Cuenca, no Equador, e é uma parceria da Universidade Federal de Minas Gerais com a Cuenca, no Equador. Pode passar. E a composição de projetos, mas que esse projeto especificamente, o objetivo dele é trazer a agenda social, as pautas sociais e as pautas ambientais, para que a gente faça
A perspectiva social no Brasil, ela é muito importante. A gente tem uma desigualdade muito grande, como eu já disse, e muitas vezes as pautas por moradia, por espaços públicos, elas se rivalizam com os elementos naturais. Então, a ideia do natureza política é hibridar essas pautas, é trazer para perto a agenda ambiental e a agenda da moradia social no Brasil e conformar aliados. Esse é um projeto do Parque das Ocupações, é uma urbanização que a gente nomeou de parque, vem construindo como parque, para que a gente consiga, de fato, hibridar essas pautas. Pode passar. E também a construção de narrativas muito próxima, a gente trabalha muito próximo também aos movimentos sociais na extensão. Esse um folder que a gente fez. Existe no Brasil, em Belo Horizonte, uma série de árvores muito antigas que eles queriam derrubar para construir um estacionamento. E aí a gente fez uma série de folhetos para defender as relações multiespécies, como essas árvores são base para os polinizadores, para os animais urbanos, como elas promovem, como elas são uma floresta invertida, que promovem não só o bem-estar humano com a captura de CO2, com a redução de poluição, com a redução de ruído, com a beleza cênica, mas também com a infiltração, são florestas invertidas nas cidades. Então, a gente cria uma série de folhetos e de instrumentos muito imagéticos para que essas narrativas sejam facilmente apreendidas por todos. E aí, antigo grupo de pesquisa indisciplinar, foi produzido pelo Indisciplinar, pelo Programa Natureza Urbana, pela Pesquisa de Jardins Possíveis e pelo Grupo de Pesquisa Natureza Política. Pode passar. Esse é o Manifesto Burle Marxista, também na mesma pegada, a gente escreveu para uma revista Jardins da Resistência versus Natureza Morta, também por uma série de corte de árvores que aconteceu em Belo Horizonte para ampliar uma área de pista de rolamento para carro. Pode passar. E aí as disciplinas que a gente vem desenvolvendo, que é como pensar a natureza e a cidade, que foi pensada em 4 semestres, né, em 2018 e em 2019. E se fosse para a planta, em 2021, nos 2 semestres. E se fosse para a água, em 2022, nos 2 semestres. Planejamento integrado de arquitetura e urbanismo, desde de 2018 até agora, são muitos semestres dessa disciplina. A perspectiva multiespécie nela, não é central, mas ela é importante. Depois da construção dos indicadores, a gente também propôs uma disciplina, que é uma abordagem multiespécie nos rios urbanos, análise e aplicação de indicadores para as margens dos rios urbanos, e depois do jogo Inventar Rios e Cidades, projetos multiespécies para rios urbanos. Pode passar. Quais são os elementos que a gente usa nessas disciplinas? Primeiro, um mapeamento preciso desses agentes, das suas agências e dos seus Luciana, espaços. Oi. Luciana, sorry, we only have 5 minutes, okay? Ok. Okay. A gente está terminando. Pode passar. O mapeamento. Pode passar. Os mapeamentos produzidos, nos conflitos socioambientais, as áreas de risco, quais são os animais que estão, onde eles estão, como eles ocupam o espaço. Pode passar. O mapeamento da fauna urbana, quais são as necessidades. Pode passar. O que eles comem, como que eles agem, quais são as árvores com as quais eles se relacionam. Pode passar. Esse é o triângulo dos pássaros, quais são as necessidades de água, de abrigo e onde eles estão. Pode passar. A produção, o mapeamento a partir dos indicadores. Pode passar. As propostas para a água como elemento, era uma vez um rio, a construção de histórias imagéticas, construindo aqui o imaginário das águas. Pode passar. Aqui o imaginário das plantas. Pode passar.
O imaginário das águas, com a proposta de um brejo na superfície côncava, com mapeamento. Pode passar. Negociando. Pode passar. As assembleias multiespécies. Jogando. Pode passar. Os jogos, esse o Inventa Rio e as várias propostas de jogo deles. Pode passar. E propondo os projetos. O brejo, as praças, as arborizações, a interconectividade, a permeabilidade, o fluxo, as corresistências, as requalificações de praças e espaços públicos. Pode passar. Esse é o PIAL, que é a proposta de uma estação de metrô e um parque linear. Pode passar. Projeto complexo, mas que a narrativa multiespécie foi infiltrada nele. Pode passar. De novo, o plano socioambiental, pensando nessas vários agentes. Pode passar. As perspectivas desse parque. Pode passar. Um projeto para um espaço urbano à beira de um rio. Pode passar. A mudança, as diretrizes de acessibilidade para a fauna urbana a partir dos indicadores. Pode passar. E aí, concluindo, como que um projeto multiespécie pode ser? Como que ele pode ser feito? Primeiro, ele tem que ser interdisciplinar e transdisciplinar. Ele vem da arquitetura, que é uma proposta da arquitetura, mas ele precisa envolver vários agentes e, portanto, vários campos do conhecimento. E eles promovem a saúde, tanto social quanto ambiental, e também promovem o encontro das ciências humanas e da comunicação. Como conclusão, as conclusões são ainda preliminares, a gente vem experimentando os projetos multiespécies, mas eles ainda não são um campo que a gente diz fechado. A gente tem uma certa utopia nessa história de pensar para bichos, a gente vem trazendo isso para algumas assembleias da política pública de Belo Horizonte, a gente percebe que essa narrativa ainda precisa ser muito ampliada, mas de qualquer forma, esses exercícios didáticos, eles ampliam o imaginário socioecológico, ampliam o círculo cosmopolítico, eles trazem para a conversa, mesmo que não centralmente, esses outros agentes, como águas, plantas e animais nas cidades, com uma descolonização do nosso jeito de pensar a cidade, da nossa ecologia e das nossas práticas de projeto. E que pode inspirar a transformação, principalmente das políticas públicas, e compor novos mundos. Pode passar. Esses são alguns dos livros da bibliografia que eu uso. Pode passar. Depois também eu posso passar para vocês, se for do interesse. Pode passar. Esse é o meu endereço, meu e-mail, o site da pesquisa, Jardins Possíveis, o Instagram e o Facebook, o site do Natureza Política, o Instagram e o Facebook. A gente está com 2 sites do Natureza Política ainda. A revista Indisciplinar, que é uma revista que a gente vem elaborando aqui, e todos os estudantes que estão conosco nessa empreitada. Muito obrigada. Isso também é uma outra bibliografia. Thank you so much, Luciana, for the important and interesting presentation. Oh, yes, thank you, Luciana. But unfortunately, it's 11 o'clock, so we have run out of time. But we want to thank emphatically to Sue and to Luciana, and maybe ask them if they have one question for the other, or if you have some reflection to share with us. If not, we will end this session, and maybe
We'll see you all in the next session at 11:30 on socio-ecological knowledges and citizen participation. So Thank you very much. Thank you. thank you, Sue. We will write you. Thank you. Bye-bye. Thank you, Thank Luciana. you. Thank you, I'd Sue. like to Bye-bye. say Thank you so thank you much. for everybody. It was quite nice Thank to you. be here. Thank you. Bye-bye.